O deputado delegado Péricles me procurou ontem para colocar o posicionamento dele a respeito da vacina e do projeto de lei que ele apresentou contra essa questão da exigência do passaporte vacinal na Assembleia Legislativa do Estado. A nossa posição sobre as questões que envolvem esse debate, a forma como esses argumentos são utilizados, já foi colocada ontem, hoje está bem claro. Especificamente falando sobre o deputado delegado Péricles, o que eu quero colocar é o seguinte, Rafael, o deputado delegado Péricles é um deputado de primeiro mandato e teve, sobretudo, na CPI da Saúde no ano passado, uma alteração, uma visibilidade muito grande do mandato dele e demonstrou uma capacidade boa de atuação. Né? Ele teve um destaque muito grande, a condução na CPI da Saúde foi determinante para muitas coisas importantes, investigações, colocar dados que não estavam tão claros politicamente, em relação à engrenagem do funcionamento de corrupção dentro da saúde. Então, há uma série de fatores que colocou em evidência muito boa a atuação dele, uma segurança, o que me permite observar, por vários outros fatores, que ele não é exatamente um político ou uma pessoa da extrema-direita. Ele não tem essa postura, ele acaba se situando muitas vezes num campo moderado. Quando você conversa, atua, até a forma de abordar a imprensa não é uma postura que você classifica como esses políticos da extrema-direita. No entanto, o deputado delegado Péricles, em vários momentos, não só nesse, escolhe o campo da extrema-direita como objetivo de busca de eleitorado. Para mim isso fica muito claro. O que ele coloca aí no argumento dele é que, olha, meu objetivo não é esse, eu me vacinei, eu acho que não é uma exigência, é contra a Constituição. Há uma série de questões em relação a esse posicionamento dele, inclusive de que é contra a Constituição. Eu já ouvi alguns juristas que não pensam da forma como o deputado delegado Péricles, e nacionalmente também há uma série de outros debates muito mais amplos. A liberdade das pessoas, ela não é irrestrita, ela justamente esbarra no limite do interesse da liberdade do próximo, né, da vida em sociedade. E todas as escolhas, elas têm que a pessoa tem que saber lidar com o ônus das escolhas. Então, há uma série de debates, inclusive eu quero trazer uma entrevista, alguém especialista em direito constitucional, para a gente falar a respeito dessa questão do passaporte vacinal. Agora, especificamente sobre o campo político, este é o dado que me surpreende. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, a gente que lida com a informação, a gente sabe muito bem que uma informação fragmentada, ela acaba, mesmo não sendo intencionalmente, cumprindo um objetivo no todo. Por isso que a gente lida, quando vai apurar informação, você apura todos os lados, você ouve as fontes primárias importantes para cada tipo de assunto. Então, um espaço político, seja a Assembleia, ou seja o deputado Péricles, ou qualquer um outro, que levante um tipo de informação que está no espectro, né, de corrente de dúvidas e que retarda esse tipo de solução para a saída da pandemia, uma solução que é apresentada por todos os órgãos técnicos, científicos e, inclusive, os órgãos ligados ao governo federal, que tem atuação política, como é o Ministério da Saúde. Hoje, o Ministério da Saúde, ninguém pode dizer, há algum tempo, inclusive, que ele não tem uma atuação política também. Mas o próprio ministro Queiroga esteve aqui em Manaus e fez uma campanha a respeito da importância e da confiança nas vacinas. Então, quando a gente tem um arcabouço, né, de órgãos técnicos e competentes que dão segurança a essa vacina e um espectro que difunde o medo, a desinformação como plataforma política, e aí você entra nessa confusão, você entra nesse debate sem promover nada a respeito dessa desinformação que está causando um retardamento da vacinação no Estado e coloca, né, propaga apenas o dado negativo, você não é inocente, você está ajudando a fomentar um tipo de corrente dessa informação. Eu não posso fingir que eu sou burra, porque eu trabalho com informação e eu sei as técnicas de trabalhar a informação. Então, desculpe, né, deputada, eu não posso fingir que sou burra. E a outra coisa é que o que me surpreende na atuação do deputado delegado Péricles é justamente isso. Eu não considero que ele seja um parlamentar de extrema-direita, eu considero ele um parlamentar moderado. Eu não considero que ele tenha
tenha tido um mandato naquela mediocridade que a gente vê a maioria, soma da maioria do resultado dos mandatos da atual legislatura da Assembleia Legislativa. Ele tem um mandato diferenciado, mas ele parece que muitas vezes, ao se posicionar nestes extremos, porque talvez entenda que esse é o espaço dele de sobrevivência política, eleitoral, ele acaba abrindo mão de um capital muito grande que ele conquistou, sobretudo no desempenho da CPI da Saúde, mas para além disso eu vejo que ele tem outro tipo de articulação. Mas enfim, esses são os dados a respeito. De toda sorte, a gente respeita o direito de ele se manifestar a respeito do que ele pensa sobre a sua conduta política.